Bom dia, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar o início no volume 3 do nosso material didático. Olha só, volume 3 de ciências. Vocês podem acompanhar, peguem um lápis, borracha, para vocês fazerem alguma anotação. Está na página 3. Então, preparei esse slide onde vai ter o início do nosso conteúdo, ok? Então, acompanhem lá que vocês vão adorar esse assunto. Então, vamos iniciar, ó. Conceito de força. O que é força? Utilizamos a força quando fazemos algumas atividades físicas. Observe as imagens. Então, quando realizamos atividades físicas, utilizamos a força. Quando empurramos carrinho de supermercado, utilizamos força. Quando carregamos objetos, ó, a nossa mochila. Agora faz tempo que vocês não carregam mochila, não é mesmo? Mas quando vocês voltarem a carregar o material, vocês também vão utilizar força. Muitas apostilas, muitos materiais. Então, tudo isso, nós utilizamos a força. Não importa em que nós a usamos. Sempre existe dois corpos, né? O objeto e a pessoa. Agora, a força ela está relacionada com os seguintes movimentos. Pode ser empurrar, puxar, levantar, equilibrar, atrair, repelir e apertar. Vamos ler junto comigo? Então, a força ela está relacionada com que movimento? Com o movimento de empurrar, puxar, levantar, equilibrar, atrair, repelir e apertar. Todos eles nós utilizamos a força. Entenderam? Agora, um conceito de força. Pode-se definir o conceito de força como uma grandeza relacionada ao movimento de um corpo. Então, quando o corpo se movimenta, utiliza-se a força. Então, se nós não movimentarmos, não utiliza força. E também, o conceito de força envolve sempre a interação entre pelo menos dois corpos, tá? Você não vai fazer força se você não caminhar, você não pegar um objeto, tá? Então, esse é o conceito de força nas ciências. Agora, como representar essa força? Como que nós vamos representar? Representamos pelo vetor. Vetor significa essa seta, tá? Essa flechinha aqui chama-se vetor. Esse vetor pode ser a flecha maior. Quanto ela for maior, representa maior força. Se ela for bem pequenininha, menor força, ok? Então, o vetor é representado por essa seta. Ela representa intensidade. Intensidade é o valor medido em Newton. Porque quem descobriu isso foi Isaac Newton, que logo nós vamos falar mais sobre ele. E daí usa o símbolo N de Newton, tá? A intensidade. Direção. A direção do vetor pode ser horizontal, pode ser vertical ou oblíqua. Oblíqua significa inclinada, tá? Então, horizontal, vertical ou oblíqua. Sentido. Esse vetor, ó, ele tem vários sentidos. Para cima, para baixo, à direita ou à esquerda. Certo? Deu para entender? Vocês vão aprender tudo isso. Não se apavorem. Vamos para o próximo. Exemplos de vetores. Então, vetor é a seta. Vamos ver aqui, ó. Tem, ó, duas pessoas empurrando esse carro. Vamos ver aqui. Quando empurra o carro, vamos ver a força que eles estão fazendo. Então, ó, tem força A, força B e força C.
Faz de conta que havia 3 pessoas empurrando o carro. Então, quanto maior o vetor, maior é a força. Qual das setas está maior? A letra C. Então, era a pessoa C que estava fazendo mais força de empurrar o carro. E quem estava fazendo menos força? A pessoa B. Aqui, né, aqui só tinha 2 pessoas. Faz de conta, pessoa A e pessoa B. O A está fazendo mais força que a B, certo? Então, vetor significa as setas. Então, quanto maior for a seta, maior é a força, certo? Próximo. Classificação das forças. As forças podem ter peso, elástica e atrito. Então, elas podem ser classificadas. Peso, conforme a ação da gravidade. Elástica, elas podem ser de molas e elásticas. E atrito, quando dificulta o seu deslocamento das forças. Vamos olhar os exemplos? Exemplo dessas classificações das forças. Então, força-peso, ação da gravidade. Nós estamos aqui parados por causa da ação da gravidade. Então, a força que age sobre o nosso corpo chama-se ação da gravidade. Depois, a força é elástica. Então, o nome diz força que você aperta ou daí você solta. Aperta e solta. E depois, a força de atrito. A força de atrito, porque quando algo está impedindo que ela se movimente, tá? Então, ó, você está empurrando algo e daí existe uma barreira abaixo dela. Você não consegue empurrar ela. Então, é a força de atrito. Estão entendendo? Então, força de atrito é quando algo impede que ela possa se movimentar. Então, as forças são força-peso, força elástica, ó, elástico, força de uma mola. Você aperta a mola e ela volta. Você puxa um elástico e ele volta, força elástica. E força de atrito, quando você não consegue empurrar alguma coisa, porque tem algo embaixo que dificulta. Vamos ver o próximo slide. E temos também, ó, força resultante, que daí, ó, FR é o resultado dessa força. Quando existem 2 ou mais forças sendo aplicadas no mesmo corpo, o resultado da ação dessas forças é chamado de força resultante. Vamos ver o que acontece? Casos de forças resultantes. Pode ser na mesma direção, somam-se as forças. Quando as forças estão na mesma direção, une as forças, somam. Então, ó, o carro de novo, está empurrando o carro ou empurrando um objeto. Às vezes a nossa casa quer empurrar alguma mesa, a mesa está pesada, daí pede ajuda para o outro, daí os dois empurram, as 2 pessoas empurram a mesa na mesma direção. É uma força que usa a soma das forças. Então, ó, o carro, ó, força 1 tem 2 pessoas, a força 1 e a força 2. A força 1 está tendo 120 newton da sua força, da intensidade. E a segunda pessoa está com 100 newton de força. Então, isso é que dá a intensidade da força. Agora, o que nós vamos fazer? Soma. Os 2 estão empurrando no mesmo sentido. Soma. Força resultante é igual a força 1 mais força 2. Força resultante igual a força 1 da camiseta vermelha, 120. E a força 2 é 100. Daí, somou
Força resultante, 120 mais 100 deu 220 newton. Então, quando a força está na mesma direção, soma-se. Então, estão empurrando na mesma direção, somou as forças resultantes. Força resultante significa resultado da força. Direção horizontal, sentido à direita. Ok? Vamos para o próximo. O próximo. Forças opostas. Subtrai-se a força. Agora, quando as forças não estão no mesmo sentido, estão em sentido opostos, daí subtrai. Aqui o exemplo. Estão puxando a corda, que nem um cabo de guerra, não é mesmo? Então, aqui deu-se, força 4 e força 3. É o número, podia ser força 1 e 2, mas aqui tá 4 e 3. Então, quem será que está fazendo mais força? Um puxa de um lado, outro puxa do outro, igual cabo de guerra. Um puxa de um lado e puxa do outro, puxa de um lado e puxa do outro. Então, força 4. O homem 4, ele está fazendo a força de 100 newton. Então, 100 newton, essa pessoa aqui de camiseta vermelha. Então, ele está fazendo mais força. E o de camisa laranja está fazendo 80 newton, ele está fazendo menos força. Então, para descobrir de quem é que está fazendo mais força, vamos fazer o quê? Subtrair as forças. Então, força resultante igual, pega a força 4 menos a força 3 igual, força resultante igual 100 newton menos 80, que deu 20 newton. Então, a camiseta vermelha, ele puxou a mais 100 newton a mais que o outro, daí ele conseguiu ganhar. A última atividade é força nula. Quando possui a mesma intensidade de força, a força resultante é zero. Força do cabo e a força do peso. As duas são nulas. Nulas porque são iguais. Porque se o peso do abajur, aqui é um lustre, se esse peso fosse maior que o peso da força do cabo, ia arrebentar do forro, ia cair. Então, as duas forças são iguais. Força 1, 20 newton, força 2, 20 newton. Subtraiu, daí deu zero, nula. Então, força nula ou zero é quando a força resultante, quando possui a mesma intensidade de força. E ocorre zero, o resultado é zero. Então, tem isso também. Quando a força é zero, é força nula, porque os dois possuíram a mesma força. E terminou o assunto de hoje. Conseguiram entender um pouco a introdução? Então, logo nós vamos tirar mais dúvidas, vocês vão fazer atividades. Fazendo atividades de fixação, nós iremos aprender muito mais. Obrigado pela participação e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!